amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. O tema de nosso vídeo de hoje é o Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural é responsável por uma das maiores transformações que aconteceram na humanidade. O Renascimento Cultural, ele acontece bem ali no finalzinho da Idade Média, dando passagem para a Idade Moderna. Ou seja, o Renascimento Cultural é responsável pela transformação, a passagem da Idade Média, do mundo medieval para o mundo moderno. Dentro desses elementos, é importante dizer que o Renascimento ele é o responsável por uma transformação na mentalidade do cidadão europeu. A mentalidade que existia na Europa até então era uma mentalidade pautada por um pensamento teocêntrico. O teocentrismo era a base do pensamento que existia na Europa até então. Quando nós falamos teocentrismo, nós estamos dizendo que todos os interesses, todas as respostas, a maneira de interpretar o mundo é pautada pelas ideias religiosas. É Deus no centro. Teocentrismo seria Deus no centro. A partir da virada do Renascimento, nós temos justamente a abordagem que adota elementos pautados pela racionalidade. A racionalidade começa a ser o grande foco dessa nova maneira de interpretar o mundo. Nós temos ali o antropocentrismo. Por que isso acontece? Meus amigos, pouco tempo antes do Renascimento, o Renascimento, meus queridos, ele começa ali por volta da segunda metade do século XIV. No século XIV, como nós falamos lá na nossa aula sobre Baixa Idade Média, foi um período muito turbulento que acometeu a Europa. Nós tivemos no século XIV a Grande Fome, nós tivemos o período de grandes guerras, que até ainda estavam acontecendo algumas nesse momento do Renascimento, mas principalmente nós tivemos a Peste Negra. A Peste Negra, meus queridos, é responsável pelo início da fragmentação da solidez do poder teocêntrico. Por quê? Quando a Peste Negra chegou à Europa, como nós já vimos, a Peste Negra foi justificada como sendo um castigo de Deus. No entanto, durante o progresso da Peste Negra, morreram não apenas os pecadores, que eram, como nós falamos lá, os servos, as pessoas mais pobres, mas além dos pecadores, morreram também nobres, principalmente morreram clérigos. Ao trazer essa mortalidade, principalmente sobre a camada clerical, trouxe também uma grande dúvida. E que dúvida era essa? Bom, se a peste negra era um castigo de Deus e deveria matar apenas os pecadores, por que os clérigos estão morrendo? Isso só pode significar uma coisa. Ou os clérigos mentiram para nós e eles não estavam livres do pecado, ou os clérigos mentiram para nós e a peste negra não era um castigo de Deus. Resumindo, os clérigos mentiram. Essa mentalidade e essa nova maneira de interpretar começa a influenciar demais a população. Dessa forma, essa mentalidade teocêntrica, que era pautada principalmente pelo dogmatismo. O que é um dogmatismo? Meus amigos, dogmatismo nada mais é do que uma verdade absoluta, inquestionável e incontestável. Existem vários estilos de pensamentos dogmáticos, existem pessoas que são dogmáticas. O dogmatismo, meus amigos, ele está nas mais variadas áreas. Temos dogmatismos políticos, dogmatismos científicos, nós temos dogmatismos filosóficos, nós temos dogmatismos religiosos. No mundo medieval, a sociedade era pautada principalmente por uma verdade dogmática, onde essa verdade provinha. Ela era proveniente deste teocentrismo. A partir da virada, do início do Renascimento, com abordagem mais pautada na racionalidade, com abordagem mais pautada principalmente no antropocentrismo, nós temos que essa certeza inquestionável e incontestável trazida pelo dogmatismo começa a ser abalada. E é justamente o abalo que essa certeza traz, o abalo sobre essa certeza, o abalo sobre esse teocentrismo que abre as portas para a entrada do pensamento racional, do pensamento renascentista. Essa transformação é o que o Renascimento nos traz. Nós temos justamente que é renascimento porque é renascer de uma abordagem mais racional. É renascer de uma abordagem mais pautada pelos elementos clássicos. Essa abordagem é que está sendo retomada, por isso renascimento.
Uma abordagem que não entende mais que a verdade é proveniente da Bíblia, por exemplo. A verdade, para o pensamento renascentista, a verdade é proveniente da experiência. A verdade é proveniente da observação. Nós temos ali, por exemplo, que até então a natureza no mundo medieval era vista como fonte do puro pecado. No entanto, a natureza agora, no mundo renascentista, ela é feita por Deus, ela é uma fonte de beleza, onde o homem está inserido nessa beleza. Principalmente, nós temos uma mudança nessa abordagem em relação ao próprio homem, porque durante o período renascentista nós temos ali uma abordagem focada na racionalidade e no antropocentrismo. Bom, se teocentrismo é Deus no centro, antropocentrismo é homem no centro, mas não porque os renascentistas tenham abandonado Deus, muito pelo contrário. Agora, a figura do homem, que antes era vista como um ser de puro pecado, um ser terrível, que deveria viver única e exclusivamente para expiar os seus pecados, ela se transforma. Nós temos que agora, no momento do renascimento, o homem é interpretado como o ser mais perfeito da criação divina. O ser mais perfeito, porque, veja bem, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é perfeito. Se ele é perfeito, ele tem que estar inserido em local de destaque. Por isso, o antropocentrismo. Antropocentrismo, homem no centro. Essa mudança de mentalidade, essa mudança na abordagem, onde nós tínhamos que o teocentrismo medieval, o dogmatismo medieval, será substituído pelo antropocentrismo renascentista, pela racionalidade renascentista, é o que acontece a partir da segunda metade do século XIV. E é nesse momento que nós temos justamente o início do Renascimento. Como vimos há pouco, o Renascimento começa justamente na segunda metade do século XIV. Essa segunda metade do século XIV são os anos do 1300, ou seja, ficará conhecido como Trecento. O século XV, os anos do 1400, será conhecida como Quatrocento. E o século XVI, os anos do 1500, será conhecido como Cinquecento. Dessa maneira, nós temos as três fases do Renascimento: Trecento, Quatrocento e Cinquecento. O Renascimento se inicia justamente na Itália. A Itália, meus amigos, gozava de uma situação privilegiada em relação aos outros continentes. Por mais que a peste negra tenha abatido um terço, alguns vão chegar a dizer que até a metade da população europeia, a Itália ainda tinha uma situação privilegiada. A Itália possuía uma quantidade muito grande de burgueses. O Renascimento, meus amigos, apesar de que nós temos ali que, a grosso modo, o Renascimento ele vai popularizar o conhecimento, deixando o conhecimento mais acessível a outras camadas, o Renascimento não é popular, porque ele está restrito aos grandes nomes, aos grandes senhores, às pessoas que detinham poder aquisitivo para realmente ler os filósofos que surgiram, para possuir as obras de arte que surgiram, ou seja, ter acesso ao Renascimento não era tão fácil assim. Por isso que na Itália ele surgirá, porque na Itália havia uma grande quantidade de pessoas muito ricas. Uma coisa é importante dizer, meus amigos, quando a burguesia surgiu, a burguesia foi condenada. A burguesia era acusada de ser duplamente pecadora. Por que duplamente pecadora? No primeiro momento, temos de entender que o trabalho era visto como um castigo de Deus, como nós falamos lá no nosso vídeo. Como nós falamos lá no nosso vídeo passado sobre feudalismo, onde o trabalho era um castigo de Deus. Afinal de contas, o homem só teve que trabalhar a partir do momento que foi expulso do paraíso. Além de ser vista como um pecador, a burguesia ser pecadora porque precisava trabalhar, a burguesia cometia um pecado chamado usura. O que seria a usura? Meus amigos, a usura nada mais é do que você ganhar dinheiro cobrando, por exemplo, juros, fazendo empréstimos. Você ganhar dinheiro vendendo produtos com lucro. Como você deveria vender, então, se você não poderia vender com lucro? Bom, imagine o seguinte. Imagine que você viva fabricando um apontador como esse aqui. Ó. Você gasta de material, imaginemos, umas R$5 de material para fabricar esse apontador. E depois você paga mais R$5
para o artesão da oficina... Ei, sujeitudo! Para o artesão da oficina manufatureira que fabrica o apontador para você. Ou seja, você gasta R$5 de material e R$5 com a mão de obra para fabricá-lo. Você então só pode vender este apontador pelo que é chamado na época de preço justo. O que é o preço justo? A soma do que foi gasto em material com a soma do que foi gasto com mão de obra. Ou seja, você só pode vender esse apontador por R$10. Veja, se você vender o apontador por R$10, você não terá lucro. Justamente porque lucrar é usura e a burguesia era condenada por isso. Mas vocês se lembram que há pouco nós falamos que as verdades e as certezas dogmáticas começaram a ser abaladas? É justamente esse condenamento à burguesia que começará também a ser abalado. Esse abalo é tão grande em que a burguesia não mais se satisfaz em estar sempre na busca pelo perdão de seus pecados da autoridade religiosa. A burguesia então começa a buscar outras formas de reconhecimento. E uma das formas de buscar esse reconhecimento é justamente praticando o mecenato. O que é mecenato? Mecenato é o ato de financiar artistas, financiar universidades, financiar filósofos, financiar grandes construções nas cidades, financiar arquitetos. Ao financiar esses elementos, nós temos que o burguês pratica o mecenato. O financiamento é o mecenato, quem financia é o mecenas. Os burgueses, em grande parte, no século XIV na Europa, se transformam em mecenas. Outra coisa que nós temos de entender, pessoal, é que justamente ao fazer esse mecenato, ao fazer essa situação, o burguês ele quer ser reconhecido, ele quer ser, digamos, inspirador. Ser reconhecido porque quando ele financia uma biblioteca, ele coloca lá na frente, na biblioteca, uma placa doada ou construída, realizada pela família tal. E aí ele vai ser admirado, será reconhecido como uma família poderosa. Neste momento, a Itália possui as suas repúblicas, que nós falamos lá no final do feudalismo, na Baixa Idade Média. Suas repúblicas começam verdadeiras disputas para ver qual era mais glamurosa, qual era mais importante, qual era mais rica. E isso também incentiva uma verdadeira concorrência de mecenas, fazendo então que cada vez mais o Renascimento cresça. Então veja só, a burguesia em ascensão, o Renascimento ele é estimulado por uma burguesia em ascensão, porque ela está ascendendo economicamente e também quer ascender socialmente. E assim começa a se fazer justamente essa questão do mecenato. O Renascimento, ele possui algumas características específicas. Muito bem, nós já comentamos a respeito do antropocentrismo, essa mudança de mentalidade acerca da visão em relação ao próprio homem. O homem não é mais um ser de puro pecado. O homem é um ser, ou melhor, ele é a criação mais perfeita de Deus. Por isso ele deve ser valorizado. Dentro dessa ideia, das características da valorização humana, nós temos talvez a principal e mais importante característica do Renascimento, que é o humanismo. O humanismo, meus amigos, ele é a valorização do indivíduo humano, a valorização da beleza humana, a valorização da inteligência humana, a valorização do indivíduo humano. Por isso que no Renascimento, as formas humanas, as formas do homem, as formas da mulher voltam a ser valorizadas. Valorizar todas as potencialidades, todas as capacidades desse indivíduo humano. Isso é o humanismo. Além do humanismo, nós temos o chamado classicismo. Por que classicismo? Os renascentistas, eles mesmos, nomearam o período em que eles viviam. Os próprios renascentistas diziam, estamos vivendo em um momento de renascimento, do renascer. Renascer do quê? Principalmente o renascer da interpretação clássica. Na interpretação clássica, a interpretação romana, a interpretação grega, nós temos o mundo clássico. Nessa interpretação, a valorização do homem já era muito bem vista. Nós temos ali, pessoal, por exemplo, a criação da pureza matemática, o teorema de Pitágoras, por exemplo, só para dar um exemplo bem simples. Nós temos lá os pitagóricos, nós temos ali a valorização da arte. Lembrem-se, lá no helenismo, que nós vimos lá no nosso vídeo de helenismo, a valorização da arte, a esplendor da forma humana. Nós temos ali a filosofia grega, nós temos ali o direito romano, nós temos a política romana, ou seja, nós temos a valorização desses elementos lá no mundo clássico.
Os renascentistas queriam ligar, eles tinham a intenção de ligar o seu momento, o momento que eles estavam vivendo, com a grandeza do período clássico, com a grandeza do mundo romano, afinal de contas eram italianos, com a grandeza do mundo grego. Por isso, valorizavam de uma maneira gigantesca essas abordagens clássicas. Por isso, o classicismo, a valorização deste mundo clássico, a valorização dessa abordagem clássica. Neste quesito também, outra característica é o individualismo. A partir do Renascimento, nós temos ali que são reconhecidas as capacidades individuais dos indivíduos. Nós temos, por exemplo, que a partir do Renascimento surgirão os grandes mestres renascentistas que serão valorizados graças às suas capacidades individuais. Até então, meus amigos, a arte, principalmente a arte, era vista apenas como um reles e simples trabalho manual. A partir de agora, nós vamos ter essa visão que o artista, ele é um indivíduo incomum. O artista, ele é um indivíduo agraciado com um talento especial. O artista, ele é um ser especial e deve ser valorizado, por isso, valorizado dentro da sua individualidade. Dessa maneira, nós temos que a partir do Renascimento surge essa visão acerca dos artistas que nós possuímos até hoje. Dessa maneira, o individualismo, a valorização das capacidades individuais do indivíduo. Ficou até estranho, individual do indivíduo, mas é isso mesmo. Bom, meus queridos, ainda nós temos, além do antropocentrismo, humanismo, classicismo e individualismo, nós temos também o hedonismo. O hedonismo é a valorização dos prazeres humanos. Eu sei, veio na sua mente agora o prazer sexual, o prazer carnal, mas não é desse prazer que nós estamos falando. Bom, ele também, mas não é o foco principal. É o prazer da realização, é o prazer da satisfação por fazer algo. Quando você assiste um filme que você gosta muito, você se sente prazeroso. Quando você consegue comer uma comida que você gosta muito, você sente prazer. Quando você está fazendo aquela caminhada, aquele exercício físico e você chega em casa e tem aquela água geladinha, prazer. O homem, ele pode sentir prazer. Até então, meus amigos, até então, tudo que era relacionado com o prazer humano era visto como pecado. O Renascimento, ele vai começar a abrandar essa situação, trazendo que o indivíduo, como um ser humano, criado por Deus em sua perfeição, ele tem essa questão do prazer, que se Deus deixou para o homem, também deve ser entendida e valorizada. E por fim, nós temos o racionalismo. O racionalismo, meus queridos, ele é um ponto muito importante. Como nós comentamos muito há pouco, ele é um ponto de virada. O racionalismo é a abordagem racional, a valorização da racionalidade humana. A racionalidade humana nos foi legada por Deus, e se ela é legada por Deus, mostra que o indivíduo humano tem a capacidade de interpretar o mundo a partir dessa forma racional. O racionalismo, como nós falamos, ele vai de encontro, ele vai bater de frente contra o dogmatismo, contra o teocentrismo, justamente porque ele traz que a verdade não é definitiva, a verdade não é absoluta, a verdade O racionalismo renascentista, ele é o início do pensamento científico, que uma verdade científica, ela só permanece enquanto ninguém consegue provar que ela é falsa. Enquanto ninguém consegue provar que aquela verdade é falsa, ela permanece. Mas ela não é definitiva, ela não é dogmática, ela pode ser atacada, ela pode ser confrontada. E se, sim, for provado que aquela verdade racional não é uma verdade real, ela deixará de ser aceita. Essa vertente é a vertente do racionalismo. Meus amigos, essas são as principais, não são as únicas, são as principais características que criaram esse mundo renascentista que iremos abordar ainda um pouco mais. Vamos falar um pouquinho agora acerca das fases do Renascimento. Nós temos ali o Trecento. O Trecento, meus amigos, é o século XIV, os anos do 1300. O Trecento, meus amigos, no principal grupo de mecenas que vai financiar o Renascimento no Trecento são os burgueses. Os burgueses, como nós falamos anteriormente, eles estão na busca por uma ascensão, uma busca por uma aceitação social, e dessa forma são os maiores financiadores desse momento. O Trecento, podemos dizer que ele é um ensaio geral para o Renascimento. É o ponto de transição para o Renascimento, onde aquilo que será medieval, teocêntrico, irá se transformando paulatinamente naquilo que será renascentista, naquilo que será racional.
essa transformação acontece principalmente na Itália. No Trecento, o Renascimento ele é um fenômeno exclusivamente italiano, principalmente centrado ali nas questões ali do norte da Itália, principalmente na cidade de Florença. A cidade de Florença é o centro, o epicentro irradiador do Renascimento. Mas não é a única. Temos Milão, temos também Veneza, mas indiscutivelmente Florença, o ponto irradiador. Como destaque neste momento, nós temos a figura de dois grandes mestres. Nós temos ali um pintor, o senhor chamado Giotto di Bandone. Giotto di Bandone é o responsável pela transição na representação visual renascentista. Nós temos que anteriormente as representações visuais ainda eram deformadas, ainda era o corpo humano deveria ser deformado. A figura de Jesus, por exemplo, ele não era aplicável a uma figura real, tinha os braços muito longos, o tronco longo, ou seja, era uma figura anatomicamente deformada. No entanto, Giotto di Bandone ele irá começar a consertar esses elementos. É Giotto di Bandone que traz uma anatomia mais próxima da realidade. Atenção, mais próxima, se aproxima. Ele ainda não é um pintor renascentista puro, ele ainda está carregado de elementos do medievo, mas ele traz muitas questões aí que vão ser a porta de entrada para o humanismo e o realismo renascentista. Nesse quesito, Giotto faz com que as figuras humanas sejam mais próximas da realidade. A figura do Senhor Jesus é um pouco mais próxima de uma figura humana. Os santos não estão mais em uma hierarquia visual maior, eles estão no mesmo plano, visualmente falando. Dessa forma, Giotto é responsável pela transição, pela abordagem e a mudança na característica visual para aquilo que será o Renascimento puro. Bom, além de Giotto, nós temos a figura de Dante Alighieri. Dante Alighieri é um poeta, um escritor italiano. Escreveu um dos poemas épicos mais famosos do início do Renascimento, a Divina Comédia. A Divina Comédia, ela é um poema que ficou extremamente famoso, principalmente por abordar ali as questões referentes ao inferno, os círculos infernais e as punições que cada indivíduo iria sofrer quando caísse em condenação, né? Vejam que ao abordar esses elementos, ainda existe na escrita de Dante, da mesma forma que existe na pintura de Giotto, muitos elementos relacionados com uma força muito grande na religiosidade da maneira medieval. Uma religiosidade perante uma abordagem medieval. Mas também existem elementos já trazendo, já abrindo a porta, digamos assim, para a racionalidade. É por isso que este momento, o Trecento, é a virada, é a transição do que é teocêntrico para o que é renascentista. E é por isso que tanto Giotto quanto Dante são responsáveis por essa transição do que é medieval para o que será renascentista. Essa é a característica do Trecento, a transição do medievo para o renascimento. O Quatrocento, nós já temos ali o século XV, os anos do 1400. Neste momento, ser um mecenas já é uma coisa de extremo glamour. Tanto é glamuroso ser mecenas que agora os mecenas do 400 serão os nobres. Principalmente os nobres serão os mecenas deste momento. O humanismo, ou seja, a característica central do Renascimento, já está por toda a Europa. Já chega ali, toda a Itália está tomada por esse furor humanista. A Europa, a França já começa a ser abordada com esse furor humanista. Isso acontece principalmente porque nós temos neste momento a invenção da imprensa. Nós temos ali que Gutenberg, fazendo ali a imprensa dos tipos móveis, auxiliará a transmissão das ideias neste momento. Dessa forma, nós temos que o Renascimento crescerá, irá se difundir. Lembre-se, quando nós falamos que o Renascimento crescerá e irá se difundir, ele irá se difundir entre as camadas mais poderosas, as burguesas, as nobres, dessa forma. Nesse quesito, o Renascimento e o humanismo se espalham de forma gigantesca. Como destaque, justamente como destaque do Renascimento puro, do que nós estamos falando aqui, nós temos aqui a figura de Masaccio. Masaccio era o apelido de Tommaso de Giovanni. Tommaso de Giovanni, mais conhecido como Masaccio, é o responsável pela primeira pintura puramente renascentista.
Essa pintura idealizada por Masaccio é uma pintura que foi pensada racionalmente e matematicamente para ser idealizada. É uma pintura que, infelizmente, por meio do vídeo, nós não teremos a noção do que ela é realmente. Mas quando você for a Florença, não deixe de visitá-la. Por que eu digo isso? Porque é uma pintura que possui um conceito de profundidade. Essa pintura, meus amigos, ao ser realizada dentro do mais puro racionalismo matemático, ela utiliza-se elementos de triangulações. Não é Masaccio o único que usa esse conceito de triangulações. Por exemplo, veja essa figura de Rafael. Perceba que a família que aparece aí está dentro de um padrão triangular. Masaccio, voltando a falar do mestre Masaccio, é conhecido como o primeiro pintor puramente renascentista por realizar isso. Como podem observar, essa pintura é realizada dentro de vários padrões matemáticos triangulares. Nós podemos selecionar alguns padrões triangulares. Infelizmente, nós não podemos ter a noção da profundidade e da perspectiva que essa pintura nos dá. Nós teríamos de estar posicionados onde aparece na tela agora esse círculo, esse semicírculo, essa posição oval. Como nós não estamos nesse local, não temos a razão, não temos essa ilusão da perspectiva. Mas, se estivéssemos lá, poderíamos ter esta noção de profundidade que vocês veem agora. Percebam que as pessoas, quando viram essa pintura sendo realizada por Masaccio, elas não entendiam o porquê que Masaccio tinha construído um cômodo a mais e quando eles saíam da igreja não havia esse cômodo. Percebam que era uma pintura ilusória e dessa maneira as pessoas não entendiam no primeiro momento. Masaccio, ao realizar uma pintura pautada completa e totalmente dentro das regras matemáticas, é conhecido como o primeiro pintor puramente renascentista. Além disso, nós temos que é do Quadrocentro uma das pinturas mais famosas de todos os tempos. Estou falando do pintor Sandro Botticelli e a pintura O Nascimento da Vênus. Se vocês observarem O Nascimento da Vênus, vocês vão ver uma mulher estonteante, uma mulher linda e maravilhosa, cercada por Zéfiros, o vento leste, cercada ali pela Aurora e Zéfiros que empurram a Vênus de volta do mar, chegando do mar. Ela é recebida justamente pela primavera. Esse cenário é importantíssimo porque é Botticelli o primeiro pintor a trazer de volta para a pintura imagens de temas mitológicos. A Vênus, Zéfiros, a primavera, a Aurora, são figuras mitológicas. Esses elementos voltam agora, mostram para nós, por exemplo, como que na pintura e na arte o teocentrismo está um pouquinho mais enfraquecido, ou pelo menos um pouco mais tolerante. Mas, se você olhar com atenção na figura da Vênus, você vai ver rapidamente que tem alguma coisa errada com ela. Perceba, seu pescoço é longo demais e é torto. O seu braço direito, o seu braço, ele está deslocado, praticamente deslocado, caído. E se você olhar a figura onde está posicionado os seios da Vênus, eles também estão anatomicamente errados. Dessa maneira, perceba que a Vênus, com um olhar mais detalhado, você vai ver que ela não é essa beleza toda. Por que ela é assim, professor? Porque ela obedece um padrão de cálculo matemático que era visto como cálculo de beleza naquele momento. Ao obedecer esse cálculo matemático, Botticelli cria uma imagem que quando observamos, veja bem, quando ela apareceu pela primeira vez na tela, você também achou ela linda e maravilhosa. Ao analisar com mais cuidado, você viu que ela tinha alguns erros e algumas desproporções. É justamente isso que esse cálculo matemático faz. Botticelli obedece esse cálculo matemático. Então perceba, tanto Masaccio quanto Botticelli realizam uma pintura pautada principalmente dentro da racionalidade matemática. E é por isso que nós temos que esses dois indivíduos são exemplos muito bem aceitos e muito bem reconhecidos como alguns dos primeiros, Masaccio é o primeiro, mas Botticelli também como os primeiros pintores puros do Renascimento. A última fase do Renascimento é conhecida como Cinquecento, os anos do 1500. É o auge do Renascimento, é o momento de maior esplendor, é o momento
onde os mecenas principais são os clérigos. A Igreja Romana financia este momento da história do Renascimento. E é justamente graças a esse financiamento que nós temos esse auge tão esplendoroso. Não é apenas um grande esplendor artístico, mas também um esplendor intelectual, filosófico. Justamente porque a partir do século XVI, finalzinho do século XV, começo do século XVI, nós temos ali que as ideias de muitos filósofos que há muito tempo haviam se perdido na Europa começam a florescer novamente. Com a queda do Império Bizantino em 1453, nós tivemos que muitos sábios bizantinos fugiram de Constantinopla para a Itália. Ao fugirem de Constantinopla para a Itália, levaram muitos escritos, muitos pergaminhos, muitos livros que na Europa não haviam mais, que já haviam desaparecido. Por isso nós temos um grande esplendor. Esse auge, esse momento tão importante é chamado justamente de Alta Renascença. A Alta Renascença é o amadurecimento das ideias artísticas, é o amadurecimento das ideias filosóficas. É durante a Alta Renascença que nós temos o maior esplendor de todos. A Alta Renascença serão ali os anos finais, a segunda metade principalmente ali do século XVI. Principalmente porque é neste momento que surgirão os maiores mestres artísticos. Surgirá Leonardo da Vinci, surgirá Michelangelo, surgirá Rafael. Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael irão ganhar cada um deles um vídeo específico e especial nas biografias que nós faremos aqui no nosso canal História à la Carte. Mas o importante nós temos que dizer é que esses três indivíduos são responsáveis pelo grande esplendor. Nós temos ali Leonardo da Vinci, que dispensa qualquer apresentação artística. Sua obra, A Última Ceia, sua obra, A Mona Lisa, essas obras que despertam o interesse e a curiosidade, né? Até hoje, a obra do Homem Vitruviano, um estudo de anatomia. Leonardo da Vinci, mesmo sendo proibido na época, realizava estudos anatômicos. Leonardo da Vinci era um grande estudioso, não apenas um pintor, mas Leonardo da Vinci era um homem, a personificação do Renascimento. Além de Leonardo, nós temos Michelangelo. Michelangelo, um homem um tanto quanto intempestivo, mas também um grande gênio. Michelangelo, que se considerava muito mais um escultor, via na escultura a grande arte, como poderemos observar na sua figura da estátua de Davi, na sua figura da Pietà, né? Mas também que produziu obras incríveis, enquanto fazia pintura. Ao ser selecionado pelo Papa para pintar a Capela Sistina, apesar de ter realizado essa pintura até em certos trancos e barrancos, como veremos depois em mais detalhes na biografia de Michelangelo, ele realiza uma verdadeira obra incrível. Nós temos ali na Capela Sistina, no teto, pintado ali toda a história da humanidade, desde o nascimento do universo até a finalização no juízo final, onde Jesus julga os pecadores. Michelangelo é um dos mais incríveis mestres do Renascimento. E, finalizando essa incrível tríade dos supermestres, digamos assim, temos Rafael, que indiscutivelmente sua obra mais incrível é justamente a Escola de Atenas. A Escola de Atenas, onde Rafael faz justamente uma homenagem maravilhosa aos grandes filósofos da antiguidade. Nós temos ali espalhados pelo afresco da Escola de Atenas muitos filósofos. Temos Sócrates, temos Aristóteles. Ao centro, ficaremos ao centro, nós temos Platão, personificado em homenagem que ele fez do grande mestre inspirador Leonardo da Vinci. Platão, que aponta para o céu, mostrando que as verdades não estão na terra. E Aristóteles, seu discípulo, que aponta para a terra, dizendo que não, as verdades estão aqui. Essa homenagem incrível é feita por Rafael. Tudo isso significa o esplendor da Alta Renascença. Mas não é apenas na arte, nós temos também na filosofia. Na filosofia política, por assim dizer. É neste momento que será escrito O Príncipe de Maquiavel. E abrirá a porta para uma nova abordagem, abrirá a porta para uma nova realização, uma nova interpretação, também pautada pela racionalidade das ideias políticas. Então, meus amigos, vejam como o Renascimento ele é maravilhoso, ele é importantíssimo.
Percebam que em todo momento o Renascimento está cada vez mais aproximando-se das ideias racionais, aproximando-se das ideias científicas que nascerão a partir daí. E é justamente dessa abordagem, o Renascimento científicos, que falaremos agora. Não é apenas de arte que o Renascimento é formado, nós temos também o assim chamado Renascimento científico, onde o principal e o maior feito de todos é justamente o surgimento da teoria heliocêntrica. Meus amigos, o que seria a teoria heliocêntrica? Veja bem, antes, no período medieval, antes do período renascentista, nós tínhamos um mundo teocêntrico, pautado por ideias religiosas e pautado por dogmas que são verdades, né? E muitas vezes verdades pautadas na religião. Antes disso, antes do Renascimento, então nós tínhamos essa questão. Essas ideias religiosas, elas defendiam uma visão do universo chamada geocentrismo. Nessa visão do universo, no geocentrismo, a Terra é o centro do universo. A Terra está no centro e todo o restante do universo ao seu redor. É fácil de entendermos o porquê a Terra está no centro nessa visão. Porque a Terra foi criada por Deus e porque o homem foi criado por Deus. Dessa forma, ele tem que estar no centro, local de destaque. No entanto, nós temos vários indivíduos que, a partir do Renascimento, vão defender uma nova visão, o chamado heliocentrismo, que no heliocentrismo não é a Terra que está no centro do universo. No heliocentrismo, quem está no centro do universo é justamente o Sol. Universo, gente, o sistema solar, mas naquela época os caras falavam que era o universo. Olha só, o Sol está no centro, Sol, heliocentrismo, Sol no centro do universo. Certo? Dessa maneira, nós temos uma grande transformação. Claro, esses indivíduos foram perseguidos, alguns deles chegaram a ser mortos, outros foram calados. Por quê? Porque a teoria heliocêntrica oferecia perigo. Veja bem, em um momento em que as verdades dogmáticas já estavam sendo questionadas, ao trazer essa realidade, e se a igreja, que até então era a dona da verdade, admitisse que havia realmente errado, quem garante que não errou em todo o resto? Se vocês voltarem no nosso vídeo de feudalismo, vocês vão ver que a sociedade era pautada por uma ordenação divina. A igreja dominava e organizava essa sociedade e colocou uma parcela da sociedade de lado, como excluídos. Se a igreja agora, no Renascimento, admite que estava errada na questão do heliocentrismo, quem garante que todo o resto também não foi um grande erro? Os principais representantes dessas verdades são justamente Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico é o criador da teoria heliocêntrica, ele que pensou ela pela primeira vez. Essa teoria heliocêntrica ela foi ainda ampliada por Johann Kepler. Kepler não só afirmava que Copérnico tinha razão, mas afirmava que ao redor do Sol não existiam órbitas redondas, órbitas circulares, mas sim órbitas elípticas, onde nós temos ali a elipse que os planetas formariam ao redor do Sol. Nós temos ali também Giordano Bruno. Giordano Bruno foi o indivíduo que afirmou que o universo não era estático e não era finito, mas afirmou que o universo era um universo grandioso e infinito. Giordano Bruno foi um dos indivíduos que pagou com a vida por essas ideias, porque ele acabou sendo condenado como herege e acabou sendo queimado na fogueira. Nós temos ali, pessoal, que dessa questão da teoria heliocêntrica e da questão da teoria das órbitas elípticas, o mais famoso indivíduo, incontestavelmente, é Galileu Galilei. Galileu Galilei confirmou matematicamente a teoria de Copérnico e, não só isso, Galileu construiu o primeiro telescópio, podemos chamar assim, o primeiro telescópio da humanidade, e observou a Lua com esse telescópio e chegou à conclusão de que as leis da física, as leis naturais, digamos assim, são as mesmas em todo o universo. Até então, ainda se defendia uma ótica aristotélica que dizia que no mundo sublunar, ou seja, nós, eles possuíam um tipo de realidade, um tipo de lei, e o mundo supralunar, o mundo do espaço, digamos assim, ele obedecia a um outro tipo de lei. Dessa forma, nós temos que Galileu
derruba essas ideias e traz uma nova realidade. Galileu é famoso porque ele foi processado e condenado pela igreja. Só não foi condenado às vias de fato, à fogueira, como Giordano Bruno, porque ele abjurou. O que é abjurar? O que é abjurar? Galileu reconheceu e falou para todos que ele estava errado e que na realidade é a Terra que está no centro. Galileu foi forçado a fazer isso porque ou era fazer isso ou morria. Galileu não foi morto fisicamente, mas Galileu foi morto intelectualmente. Os livros de Galileu foram caçados, ele foi proibido de lecionar, Galileu foi calado na marra, porque defendia o heliocentrismo e não o geocentrismo. Mas o heliocentrismo é indiscutivelmente a grande transformação. Bom, além desses indivíduos que traziam essa questão justamente ali da transformação do geocentrismo para o heliocentrismo, nós temos o primeiro pai da anatomia, o pai da anatomia moderna, André Vessalio. André Vessalio é o indivíduo que começa a fazer oficialmente os estudos da anatomia humana. Por quê? Porque até então, estudar anatomia, fazer dissecações, fazer anotações era proibido, era um pecado. Da Vinci fazia isso, mas fazia escondido. Seus inscritos, suas anotações, suas descobertas ficavam escondidas, porque se ele fosse descoberto, ele estava ferrado. Quem começa a fazer isso e não é mais perseguido, não é mais caçado, é justamente o André Vessalio. Ele que é o conhecido como pai da anatomia moderna e que vai abrir as portas para uma medicina também adivinha, uma medicina pautada na racionalidade. E por fim, nós temos René Descartes. René Descartes vai trazer justamente a ideia da filosofia racionalista, onde a verdade é obtida através da razão. A racionalidade é a única forma de encontrar a verdade. Esses indivíduos não são os únicos, mas são os mais proeminentes, os mais importantes indivíduos que existiram ao longo de todo o renascimento científico. Percebam o quão foi importante a transformação de um mundo pautado por verdades dogmáticas para um mundo pautado pela racionalidade. E quem abre o caminho para isso são esses indivíduos. Finalizando nossa breve explanação sobre o Renascimento, nós temos que dizer que essas abordagens racionais, essas abordagens humanistas, elas se espalharam por todo o mundo. Chegaram em outros países, não ficaram restritas apenas à Itália. Chegaram, por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra nós temos a figura do filósofo Thomas More, que escreveu a sua obra-prima chamada Utopia, que discute também as novas relações entre a filosofia política e a abordagem tradicional da política. Mas na Inglaterra, nós temos, além de Thomas More, nós temos também a figura de William Shakespeare. Shakespeare, um dos maiores, se não o maior dramaturgo de todos os tempos, escreveu peças memoráveis, como nós temos ali Rei Lear, como nós temos Otelo, como nós temos, sim, Romeu e Julieta, como nós temos Hamlet, uma grandiosidade de peças que são realmente imortais. Por falar em literatura, por falar em ser imortal, nós temos ali também em Portugal Luís de Camões, que escreveu As Lusíadas, uma das mais importantes, se não talvez a mais importante obra da língua portuguesa. Nós temos ali também na Espanha Miguel de Cervantes, que é responsável por nada mais, nada menos da criação de um dos maiores heróis, anti-heróis, figura cômica. É difícil definir o que é Dom Quixote de la Mancha. Dom Quixote, uma das obras mais incríveis, Dom Quixote, uma das obras mais engraçadas e legais de se ler que nós podemos observar. E finalizando o Renascimento fora da Europa, nós temos também o Renascimento dos Países Baixos, os países na época chamados Países Baixos, hoje Holanda e Bélgica, onde nós temos justamente o indivíduo chamado Erasmo de Roterdã com o seu Elogio da Loucura. Esses proeminentes, esses mestres, esses gênios, esses escritores, esses filósofos, é justamente resultado da divulgação dessa nova abordagem questionadora. O Renascimento, meus amigos, ele traz uma abordagem questionadora. Ele confronta as verdades com a racionalidade.
A partir desse momento, nós temos uma característica que a humanidade irá permanecer. Nós, indivíduos humanos, hoje nós somos questionadores. Não aceitamos uma verdade pura e simplesmente por ser um dogma, porque Deus quis, por exemplo. Essa transformação de uma verdade dogmática para uma realidade questionadora, nós, indivíduos da atualidade, devemos ao surgimento do Renascimento, que existiu ali no século XIV, XV e XVI. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se trouxe informações que foram importantes para você, assine o canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, ajude o História à la Carte a se transformar num canal que pode ajudar não só você, mas muito mais gente. Um grande abraço, meus amigos, vida longa e próspera e até a próxima!